Ele foi o grande fundador do catolicismo aqui no Brasil. Olá, meus queridos irmãos e irmãs da paróquia São Judas Tadeu e também de todas as outras paróquias na nossa arquidiocese de Belo Horizonte. Eu me chamo Ângelo Vinícius, como vocês bem sabem, e nesse dia 31 de julho, dia em que a Igreja do Brasil e do mundo inteiro celebra o dia de Santo Inácio de Loyola, é com imenso prazer que nós viemos trazer aqui um pouco de sua história e algumas curiosidades da sua fé. Bom, Santo Inácio de Loyola, para aqueles que não sabem, ele era um espanhol, então ele vivia mais ou menos no século XVI e ele é muito conhecido por ter criado a Companhia de Jesus. Mas antes de chegar lá, quem era Santo Inácio de Loyola antes da sua conversão? Bom, Santo Inácio de Loyola era um militar, então ele ia para diversas batalhas em nome da província de Espanha, para defender e conquistar espaços. Chegou um determinado momento em que ele era um homem disposto a tudo. E essa disposição se repetiu principalmente quando ele se converteu ao catolicismo. Então, Santo Inácio de Loyola, certa vez, ele recebeu um tiro de canhão na sua perna. E durante os procedimentos, os médicos diziam que aquela dor que ele infligia era muito difícil de ser sanada e ser curada, e apenas um milagre poderia salvar a vida de Santo Inácio. Então ele arriscou de tudo que ele tinha, fez o procedimento mais difícil, ficou vários meses sem andar, mas enfim conseguiu a sua vida e também a cura na sua perna. Durante esse tempo que Santo Inácio de Loyola ficou sem andar, ele pediu para alguns amigos deles levarem alguns livros de cavalaria, porque ele era um amante desses tipos de livros, como Dom Quixote, Cervantes e por assim em diante. Mas eles não conseguiram levar e Santo Inácio de Loyola teve que se contentar com aquilo que havia na casa onde que ele estava, que eram livros sobre a história de Jesus e alguns feitos dos santos. E aí naquele momento em que houve o seu primeiro passo para a conversão, Santo Inácio começou a ler sobre a história de Jesus e ficar encantado com esse homem que nós conhecemos. E dos santos também, como que todos eles morreram por um homem que nunca, ou talvez poucamente viram, por amor. Então ele tinha tomado uma decisão, que ele ia se tornar melhor do que aqueles santos e seguir aquele caminho. Pois é, parece muito arrogante dizer isso, mas de fato, dizem os estudiosos que Deus conquistou o coração de Santo Inácio de Loyola pela sua arrogância e de prepotência por querer se tornar maior do que todos os outros santos. E foi nesse momento em que Deus transformou o coração de Santo Inácio de Loyola. Bem, ele então tinha ambições muito grandes. Como ele era militar, ele gostaria de viajar o mundo e pregar a palavra que estava conhecendo, que estava se aprofundando e que estava se apaixonando. Então ele decidiu viajar para a Terra Santa, Jerusalém, para aprofundar mais os seus conhecimentos. Mas, infelizmente, Deus não quis que ele viajasse para lá, e então ele ficou na sua própria terra. Mas isso não o impediu. Santo Inácio, na sua própria terra, começou a pregar e evangelizar diversas pessoas, convertendo católicos do mundo inteiro para esse mandato e esse segmento de Jesus. Ele, inclusive, a partir dessa conversão de várias pessoas ao catolicismo, criou a que nós conhecemos como a Companhia de Jesus, os jesuítas. E é por isso que nós consideramos ele como o grande fundador do catolicismo aqui no Brasil, porque ele, criando os jesuítas, enviou diversos deles aqui para o Brasil, quando Portugal e também os espanhóis estavam em expedição para descobrir as Américas. E aí conhecemos também como o contato a Xavier, São José de Anchieta, que se tornaram santos depois, por conta das suas ações aqui no Brasil, essas ações de conversão, essas ações
de constante amadurecimento e de insistência na fé católica. Bom, o que nós aprendemos com Santo Inácio de Loyola, é que se nós queremos algo bem fortemente, basta pedir e confiar na graça divina. Lembra que eu disse lá no início que ele era um homem disposto a tudo? Pois é, ele era e continuou sendo durante toda a sua vida um homem capaz de entregar tudo que tinha para as mãos de Deus e deixar que ele fizesse a vontade divina. E ele fez assim, e por isso que a cada passo que dava, convertia cada vez mais pessoas e transformava diversas situações ao seu redor. Então, esse é o mandado. Se nós queremos, devemos pedir com a graça e a santidade que Santo Inácio de Loyola nos ensina. Pois é, uma última coisa, uma curiosidade, antes de terminar esse vídeo sobre Santo Inácio de Loyola, é uma coisa que me deixou bem encantado, pessoal. Olha só o tamanho da força de Santo Inácio e por que ele é tão importante para a nossa fé católica. Dizem que teve um momento em que ele se encontrou diante de um cão muito selvagem e que aí aquele cão estava prestes a mordê-lo, a machucá-lo, inclusive até matá-lo. Mas então Santo Inácio de Loyola mostrou uma cruz, apenas mostrou a cruz, e aquele cão logo se afugentou. Essa é a confiança que Santo Inácio mostrou e mostra à cruz de Jesus e a todos os seus mandamentos. Será que podemos ser um pouquinho como eles? Com certeza. Santo Inácio nos ensina que a cada dia mais devemos ser missionários do amor e pregar o Evangelho a todas as nações e as criaturas como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E, em caso de dúvida, a própria cruz, ela pode nos salvar. Muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo e aguardo vocês no próximo mês.